Olá pessoal, Eduardo Correia, mais um vídeo. Vamos continuar aqui com essas instruções sobre CQB. Hoje vamos falar sobre uma técnica muito importante, né? Assim como todas elas, eu uso sempre essa frase, porque tudo é importante. Mas é importante a gente compreender esse fundamento, porque nós vamos começar a caminhar agora, começar a complicar um pouquinho daquilo que nós havíamos falado todo no nosso curso, né? Nas nossas videoaulas. Essa técnica que eu quero mencionar hoje é o seguinte, é uma técnica de violação, uma técnica de entrada, né? Que a gente começa fazendo uma forma básica e depois a gente começa a mesclar e tem um sentido por quê, né? Então eu vou aqui relembrar como eu expliquei e vou logo depois entrar com a nova matéria no nosso curso completo de CQB. Então, senhores, me desculpe pelo tempo, entendeu? Eu tô sem tempo para elaborar as instruções de CQB, estou envolvido em diversas situações e acaba que eu não estou conseguindo um tempinho para elaborar, mas eu vou continuar com o cursinho de CQB aqui no nosso canal. É um programa. Na última aula eu aviso, pessoal, essa é a última aula e tal, eu termino ali. Mas nós vamos continuar soltando os vídeos sobre CQB. Curso completo, beleza, pessoal? Tô falando sobre tudo, hein? Técnica, tática, vou mesclando, tô vendo as outras atualidades, tô vendo também as nacionalidades, porque também muda, cada país faz de uma forma, e aí nós estamos entrando nesse procedimento e vamos se estender ainda mais. Depois vou entrar com segurança pública, falar sobre o CQB na segurança pública, ou seja, tem muita coisa pela frente, tá? Então vamos lá, o que importa é a aula de hoje, vamos relembrar, e aí depois eu vou voltar a mencionar a nova matéria. Estou com um pouquinho de reflexo desse lado de cá, mas eu acredito que ele vai dar para a gente poder entender. Então, pessoal, olha só. Se aproximou do cômodo o elemento A, o elemento 1 ou 2, beleza? Se aproximou do cômodo. Ou ele pode estar fazendo para frente, ou ele pode fazer para a retaguarda, beleza? Então, se aproximou. O que eu sempre falei? O primeiro elemento. Ele vem aqui, faz a segurança da porta, a ponta da arma dele para cá, para a porta, correto? E aí o elemento B, o 2, vai fazer o fatiamento até chegar nesse ponto aqui, beleza? Vai vir daqui para cá. Depois, o ponto crítico, esse aqui, tá? Aqui também mas é menos um pouco. Aqui também mas é menos um pouco. O maior ponto crítico são esses dois. E aí, quando o 2 faz o fatiamento, ele fatia, ele já enxergou lá. Se houvesse a necessidade, ele já tinha disparado contra aquele inimigo ali. Beleza? Então, ele vem daqui para cá. E aí, depois ele entra em vários tipos de entrada. Nesse tipo de cômodo, que é a porta de canto, eles vão entrar em X, poderia entrar em X, poderia entrar em gancho ou em botão, dependendo da largura da porta, mas porta de canto, o ideal é que entre numa formação em L. Então vamos lá. Então o que ele vai fazer? O 2 veio para cá, ele rapidamente anda para cá, o 2, e aí o 1, ele vai andar nesse sentido, formando um L, sempre apontando para frente. Então eles formam um L, beleza? Então vamos lá, recapitulando. Chegou aqui o 1 e 2, o 1 para fazer a segurança da porta, porque quem sai da porta o 1 pega, o 2 vem fatiando, encontrou do outro lado da porta. O 2 já pode alvejar aquele inimigo lá, se tiver lá, se não tiver ninguém, e se tiver, ele pega. E aí ele se preocupa, como foi ele que olhou aqui para dentro do ambiente, ele corre para cá para pegar esse camarada, e aí o 2 vem formando um L, subindo e virando o armamento para cá. Beleza? Então isso aqui é o que é o básico, é o mais fácil de se entender, é o que eu sempre ensino. Agora nós vamos entrar nas partes mais complicadas e ter um fundamento por quê. Então, pessoal, o que acontece? Nessa posição alto e baixo, ela foi dada esse nome aí, alto e baixo, né? Ou formação em L, ou estrutura em L. Porque a gente vai fazer um L nessa estrutura, um L. Vamos formar um L.
Só que dessa forma, dessa técnica é diferente. Então eu vou colocar o elemento 1 aqui e vou colocar o elemento 2. Tá a mesma ideia. Retaguarda, para frente e tudo mais. Porém, qual é a diferença? O 2, ele não vai fazer aquela abertura até chegar aqui, não. Então, o que vai fazer? O 1, ele vai fazer um fatiamento utilizando o canto da porta. Ele vai fatiar usando o cantinho da porta, bem justinho com a porta. Então, ele vai fazer aqui todo esse fatiamento aqui. Ele é que vai girar aqui, ó. Ele vai fazer todo esse fatiamento aqui, beleza? Que é olhando para os cantos, fazendo a varredura, utilizando esse cantinho aqui, ó, como abrigo, beleza? Então o 1, ele vai tomar esse cantinho aqui, não vai botar a arma dele para fora da parede, para que não enxergue, né? Para que ele não denuncie a posição dele. E ele vai vir tomando esse fatiamento. Depois que ele tomar todo o fatiamento que ele enxergou aqui, o que ele vai fazer? Isso é convencionado, tá? Isso é treinado, isso é ajustado. Por quê? Porque pode haver uma falta de comunicação e um cruzar a linha de fogo do outro. O 1, ele vai entrar formando o L, até chegar nesse posicionamento aqui. E o 2 simplesmente vai andar para esse ponto aqui. E quando o 1 subir, o 2 vem e guarnece esse canto aqui. Então, a princípio, o que acontece? A princípio, o 1 vai ter uma exposição, porque ele vai ter que transpor, ele vai caminhar em toda essa área de perigo. Então, o 1 que está aqui no cantinho, ele vai correr nessa área aqui. Quando ele fizer esse deslocamento, ele vai dar um delay no ciclo OODA de cada elemento que se aqui dentro houver. Então, o que é isso aí? É o tempo de resposta mental, cerebral. Existe o ciclo OODA, que é você observar, organizar na sua mente os dados que você está processando, tomada de decisão e a ação. Isso tem um tempo, e isso requer um tempo de resposta. Então, se você está em movimento, o ciclo OODA desse camarada aqui, que é a força oponente, você tem um tempo, um delay. Então, quando você faz o fatiamento, você viu que está mais ou menos seguro, e você corre para lá, ele automaticamente vai visar ele. Só que o 2 é muito rápido, o 2 entra, e aí ele enxerga o 2 ao mesmo tempo. Então ele vê dois ambientes, dois inimigos no ambiente dele. Quando ele enxerga os dois inimigos, ele atrasa ainda mais o tempo de decisão dele. E aí, irmão, você que está treinado, preparado, vai entrar e vai executar, vai abater os dois elementos, ou um elemento só, nessa configuração aqui. Essa posição alto e baixo, ela volto a repetir, ela é uma posição, um processo, uma técnica muito utilizada, mas em situações emergenciais. Situações essa é um ataque dinâmico, não é um ataque furtivo, entendeu? É um ataque dinâmico. Você entra com dinamismo para pegar o inimigo de surpresa e o seu ciclo OODA. Desta mesma maneira, a gente tem um corredor e uma esquina à direita. Pode ser usado em CQB, pode ser usado também em combate e localidade. O número 1 chegou, parou na esquina, o número 2 vem. E aí, pessoal, é interessantíssimo. Há uma manobra em que o 2 avança, enquanto o 1 faz essa posição. Pode ser feito dessa maneira. O 2 avança, o 1
guarnece, o 2 avança. Seria o mais justo, mais fácil, né? E existe também uma outra situação que o 2, o 1, ele vem fazendo o fatiamento, tomando essa quina aqui de abrigo, ele fatiou, subiu. Então ele está aqui, fatia, sobe. O 2 que está aqui atrás, cola nele. Então, eles dois vêm aqui, ó, o 1 e o 2. O 1 e o 2. 2 fazendo para frente e 1 aqui. Aí o 1 chegou aqui, fatiou, passa para cima. Passa para cima. Fatiou, passou para cima. E o 2 vem e cola aqui no lugar dele. Beleza? Então, o que eles vão fazer? O 1 vai subir, vai fatiar, vai subir. E aí o 2 vem e guarnece. E aí vai sucessivamente. Por quê, pessoal? Isso aqui é convencionado. Ao invés do 1 fazer a segurança e o 2 passar em segurança, é um tempo, gasta-se tempo. Até o 2 passar, o 1 fez a segurança, quando ele desloca para cima, o 2 já cola. Então é muito mais dinâmico. E isso aqui, essa movimentação, o inimigo que está aqui, vamos supor, tem um inimigo aqui atrás de uma parede, beleza? O que o inimigo vai fazer? Ele vai ver o 1 aqui. Quando o 1 deslocar, ele vai tentar fazer a visada para o 1, o 2 já chega pegando ele. Então, é uma forma de você tratar em cima do delay, mas precisa de muita organização para isso aí. Muito treinamento para esse tipo de posicionamento aí. Precisa se treinar para isso. Essa posição homem alto e homem baixo, essa frase, né? Porque dentro do mapa, a configuração que o homem alto ele suba a posicionamento dele e o homem baixo fica logo ali no começo, logo ali embaixo. Isso dá um pouco mais de liberdade para o seu volteador. Na verdade, são dois volteadores, o ponta 1 e o ponta 2. Porém, você dá mais liberdade para o elemento 1. Você deixa ele um pouco mais livre para os ataques dele. Então ele não fica muito amarrado, muito preso. Então ele tem o domínio de entrar, fazer o fatiamento curto, baseado naquela parede que está próximo dele. Então ele faz o fatiamento rapidinho e ele corre, enquanto o B, o número 2, chega e cola ali, subindo a posição dele. Então o B vai estar sempre ali fazendo uma cobertura com ele e o 1 vai estar mais solto. Isso, pessoal, é num tipo de atividade mais dinâmica, né? Você pode utilizar essas técnicas do OneSoft. Então você pega um elemento da tua equipe, um garoto que tenha uma capacidade de combate muito forte, entendeu? Um menino, um garoto que tenha uma saúde física muito boa, leve, e que ele tenha o espírito de combate. Então você faz esse treinamento com ele, convenciona isso com ele, arruma um ponta 2, um elemento 2, que seja mais ou menos na mesma configuração, né? Seja um cara dinâmico, pode ser até um cara um pouco mais lento, não tem problema, porque ele vai estar dando um apoio. Aí, isso que eu estou te falando, essa técnica, ela depende muito dos elementos que está compondo a sua patrulha, a sua equipe, né? E além disso, o tipo de ambiente que você está enfrentando, né? Se for uma porta muito pequena, tá? Se for uma porta muito pequena, eu fiz um treinamento de CQB num apartamento apertadíssimo. Então, as portas, não dava para passar as duas. Eu até tive uma dificuldade de passar com meu irmão. Então, é onde há essa necessidade de aplicar essa técnica do homem alto e o homem baixo, que é justamente o quê? O elemento 1, o elemento A, ele tem muito mais liberdade, né, de ação. Nas técnicas que eu ensinava, que eu ensino até hoje, que eu convenciono nos meus cursos, no meu curso de CQB, eu convenciono assim, eu ensino o básico, o mais fácil possível. Depois a gente vai dificultando, melhorando a capacidade dos treinamentos. Beleza, pessoal? Então essa técnica, ela é muito importante. É importante, mas precisa ser trabalhado, tem que ter um cuidado imenso com relação à linha de fogo um do outro.
para que um não entre na linha de fogo do outro. Então é muito treinamento e espero que os senhores gostem e coloquem em prática. Vai para o iSoft, vai para um campo de paintball e coloca isso em prática. Pega 2 elementos, trabalha com esses 2 elementos e vocês vão ver que a sua equipe vai trabalhar muito bem em campo. E aí quem é da segurança pública ou da segurança privada não pode errar. Errou, paga com a vida. Então há necessidade de treinamento também. Sempre está treinando, sempre está convencionando. Se a equipe for fixa, melhor ainda. Se não for uma equipe fixa, já fica um pouco mais difícil. Mas vamos à luta aí. Beleza, pessoal? Fique com Deus aí e até o próximo vídeo.